Gente, seguinte, semana passada, essa notícia deixou muita gente atordoada e prosseguiu durante o início dessa semana, fazendo a gente refletir sobre um monte de coisa, cada um compor a sua opinião, porque esses fatos mexem com a gente. Quando a gente fala em escola, a gente pensa logo em quê? Um ambiente seguro, um ambiente de aprendizado, né? Um ambiente onde a gente vai deixar os nossos filhos e esses filhos vão ter contato com o estudo, contato com outras crianças, vão se socializar, os adolescentes também. Só que essa bomba explodiu. Foram vazadas informações sobre um caso que corre em segredo de justiça e esse caso se refere a um estupro em um colégio particular aqui do João Pessoa. Segundo a polícia, pelo menos 4 crianças teriam sido vítimas de abusos sexuais cometidos por outros 4 adolescentes, além do zelador. Em nota, a direção do Colégio GEL Tambaú também informou que desde o início deste episódio está indignada com os fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público aqui do nosso estado. A assessoria da escola disse ainda que não pode se manifestar publicamente antes, em função das investigações ocorrerem em segredo de justiça, o que impedia até o acesso às informações da investigação. E ainda de acordo com o comunicado, foi orientado que os pais do aluno, que foi o primeiro aluno que foi até o Ministério Público, procurasse o Ministério Público. Foi o posicionamento da escola. E desde então, o caso está sendo investigado pela polícia. Os alunos e também o funcionário acusados não têm mais vínculos com a escola desde o ano passado. E apesar de se manter atenta à comunidade escolar, o Colégio GEL reforçou ainda mais os seus mecanismos de segurança, de orientação, para que episódios dessa natureza não ocorram nunca mais. O sigilo da investigação também pediu e impediu de tornar público o fato, mas permitiu que a polícia chegasse às conclusões, aos indiciamentos e também aos encaminhamentos que agora são públicos. A direção confia ainda, segundo a nota do Colégio GEL, no trabalho da justiça e espera que ao final do processo todos os culpados sejam exemplarmente punidos. Aí a gente puxa pra gente, pega a situação que aconteceu lá, 5 famílias dilaceradas, né? Como os pais podem orientar os filhos a pedirem ajuda caso eles sejam simplesmente aliciados. Não precisa nem chegar a ser abusado. No primeiro toque, numa primeira necessidade. Tudo isso agora no Papo de Quinta. A gente recebe a psicóloga clínica e também pós-graduanda em neuropsicologia, a Betânia Andrade. Bom dia, Betânia. Seja bem-vinda ao Mulher Demais. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa que está fazendo 15 anos de sucesso. A alegria é nossa. Betânia, muitos pais estão ligados aqui no programa e têm atos de amor. Beijo, carinho, né? E são coisas naturais. Isso a criança entende como permitido, como um consenso, porque faz parte da rotina. Mas outros pais fazem cócegas, né, que podem ser em áreas, digamos, restritas da criança. Como orientar a criança que ela precisa se manifestar, precisa dizer pare, por exemplo, quando faz cócega na barriga, que ela para, pai. E a gente não para, porque tá achando legal, isso não pode estar criando nessa criança um consentimento? Veja bem, o importante é que entre 2 e 3 anos a criança aprenda que as partes íntimas dela, que são as partes que estão escondidas, estão por baixo da roupa, não são partes para que as pessoas toquem. Só ela pode tocar. Isso deve ser ensinado à criança bem tenra, desde a tenra idade. Bem novinha, elas já precisam aprender, dar nome ao seu corpo e depois saber que as partes íntimas dela só podem ser tocadas por ela, por ninguém mais. Os pais têm um costume de ensinar a criança a dar um abraço no tio, mesmo quando ela não quer. Dar um abraço e dar um beijo, esse não é um bom comportamento a ser incentivado à criança, porque ela precisa saber e ter validado o comportamento dela de querer dizer não. É preciso ensinar a criança que sim, ela deve dizer não quando um comportamento do outro não a incomoda. Quando ela não quer tocar o corpo dela, ela tem que ser ensinada a dizer não. O corpinho é só dela, ninguém precisa tocar. E se alguém insistir em fazer isso, ela deve ser orientada a gritar e até a sair correndo de perto dessa pessoa. Ela pode tomar essas atitudes, deve ser ensinada desde pequenininha isso. É um papo que os pais precisam ter com as crianças, 2 aninhos, já começa a explicar. Já pode começar a falar. Tem pai que fica com dúvida com o nome. Vai falar o quê? Como é que a gente diz? O nome pouco importa, precisa que ela entenda, né? Exato, é bom que se use. Com crianças muito novas, é uma linguagem mais lúdica. A criança não vai entender se você falar de forma brusca, isso pode até traumatizar. Nem de forma muito enfática.
temática, para que isso não crie mais tarde algum tipo de trauma ou complexo. Né? Então, a criança muito novinha deve ter uma linguagem mais lúdica, mais leve para ser tratada desse assunto. O pai vai saber que ela pode entender como é que ele pode falar para ela naquele momento. Se não, pode procurar a ajuda de um profissional para saber como é que ele deve falar sobre esse assunto com a criança. Mas a sexualidade é um assunto muito importante, ela determina a nossa vida, o nosso modo de ser no mundo e deve ser tratado de forma natural. Os livros, eles podem ajudar? Tem o livro Pipo e Fifi, que está... Quem fez psicologia teve conhecimento do livro muito antes, mas hoje ele está circulando bastante nos WhatsApps. É um livro muito ilustradinho, a gente tem até imagens de Pipo dizendo ali, ó, que não, esse livro diz justamente o que pode e o que não pode, os carinhos, quando não pode acontecer esses carinhos. É uma maneira de, mesmo a criança não sabendo ler, mas contar na historinha naquele livro, é uma estratégia legal? Sim, exatamente. Isso é uma linguagem lúdica que vai alcançar a criança de uma forma mais efetiva, dependendo da faixa etária dela. E deve ser utilizado, sim. Vídeos também, alguns desenhos animados também trazem alguma questão de forma mais leve, mais indireta. E o pai pode aproveitar aquele momento para tratar desse assunto com a criança de forma bem leve, bem lúdica. E isso não tratar disso pesado, não, né? De no forma desenho, alguma. no livrinho, De forma vai alguma. Não dizer para ela, não muito pode, bom, isso não Bethânia. deve, isso... trazer alguns conceitos assim mais leves, de acordo com a faixa etária, que ela possa compreender, senão ela não vai entender. Exatamente. Bethânia, obrigada por ter vindo dessas orientações aqui pra gente. Ótimo Eu que tempo pra agradeço. você, viu? Obrigada. É com leveza, né? Com criança tem que ser assim, com leveza, e elas vão aprendendo. E não é só uma vez não, viu? É uma historinha que a gente vai precisar repetir para ela ir aprendendo e colocando no repertório de vida.